E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi, e os nomes dos seus 2 filhos, Malom e Quilion, e efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim essa mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Então se levantou ela com suas noras e voltou aos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela. E indo elas, caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai, cada uma à casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa do seu marido. E beijando-as, ela levantaram a sua voz e choraram, e disseram: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: tornai, minhas filhas, porque irias comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos fossem por maridos? Tornai, minhas filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou eu para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que essa noite tivesse marido, e ainda tivesse filhos, esperá-lo-ias até que viesse a ser grandes? Deter-vos-eis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas. Que mais amargo é a mim do que a vós mesmo, porque a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me insta para que te deixes e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultado. Não me faça assim o Senhor a outro tanto, se com outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou-lhe falar nisso. Assim, pois, foram-se ambas, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: não é essa Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazio o Senhor me fez tornar. Porque, pois, me chamares Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém, no princípio da cega de cevada. Amém? Amém. Bom, essa palavra é linda. Conta a história de Noemi, dos filhos dela, do esposo, o fracasso de Noemi, como ela fracassou um período da vida dela, e a restauração que Deus trouxe à vida dela. E se nós formos parar em alguns pontos, nós vamos ver que muitas vezes nós agimos também,
tal como Noemi. Tá, o tema dessa ministração é a família de Elimeleque. A vida de Noemi, fracassos e restituições. Todos nós passamos por períodos nas nossas vidas de fracassos, de situações difíceis e de restituições. Isso quando nós voltamos aos princípios da palavra. Bom, Elimeleque, que era o responsável por essa família, pega a esposa Noemi, os 2 filhos, sai de Belém de Judá, porque ali em Belém de Judá estava muito difícil, não havia pão. Eles estavam passando fome, eles estavam passando uma grande necessidade. Imagine, nós, na nossa casa, acordamos de manhã, olhamos para a geladeira, nada para comer. Olhamos para o pão, que sempre a gente tem em casa, mas nesse período de dificuldade, não existe. Não tem o que dar de comer para os filhos. Essa era a situação de Elimeleque. E muitas vezes essa é a nossa situação. E o que ele faz? Qual a atitude que ele toma? Vou sair desse país. Esse país aqui está passando por uma situação muito difícil. Esse país só tem situações de morte, de fome, de violência, de guerra. Então eu preciso sair daqui. Só que Elimeleque não consultou a Deus. Ele era da tribo de Judá. Ele era da cidade de Belém. E ele conhecia os princípios, ele sabia que havia um Deus que estava no governo de todas as coisas ali. E mesmo assim ele toma uma decisão por si mesmo, coloca toda a família dele em risco e vai para onde? Moabe. Lembra de Moabe? Quem já estudou um pouquinho sobre Moabe? Moabe nasceu através do pecado de quem? De Ló com uma filha que teve relação sexual com o pai para gerar uma descendência. Então houve o quê? Um incesto. Daí nasceu Moabe. De Moabe nasceu uma grande geração. Só que uma geração no pecado. Moabe era uma cidade, um país, onde fazia sacrifícios a criança, que chama sacrifício a Moloque. E além disso, eles tinham vários e vários pecados. Mas Elimeleque decidiu levar a família dele para esse lugar. Para Elimeleque, Moabe representava águas de delícias, descanso, refrigério. Eu vou sair de tal situação de fome e vou para um lugar bom, um lugar de refrigério, um lugar onde tem delícias. Só que na vida dele se tornou o quê? Morte. A Bíblia fala no início que Noemi ficou viúva. Amém? Estão me entendendo? Então eles foram para outro país buscar grandes oportunidades e, no entanto, recebeu péssimas notícias. A família acabou. Depois de 10 anos que Elimeleque morre, os filhos dele casam-se com as mulheres de onde? Moabe, que as mulheres de Moabe não eram mulheres aconselháveis para se casar. Ele teria que buscar mulheres na região dele, na cultura dele, no povo dele, na língua dele. Foi buscar em Moabe, com moabitas. E desobedece a Deus. E a Bíblia diz que os 2 filhos dele também morrem. Ficaram quem? Noemi, Orfa e Ruth. Então, uma decisão de um homem, de um representante do lar, é muito importante. E ele tem que aprender a consultar a Deus. Eu devo fazer assim? Eu devo sair? O Senhor me dá a permissão? O Senhor fala comigo? Senão, ele pode estar colocando em risco não só
família, mas ele também está colocando em risco a própria vida dele. Elimeleque, ele queria crescer, como várias pessoas que eu conheço que saem do Brasil e vão para outros países, vão às vezes mais para os Estados Unidos, né? Porque acham uma situação financeira mais fácil. E nem sempre é assim. E lá no Salmo 84, não precisa abrir, 2, o salmista diz assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Os filhos de Coré diziam assim, ó: o meu coração e a minha carne exulta pelo Deus vivo. Em meio às fomes naturais, a nossa fome espiritual tem que ser bem maior. Porque Deus é aquele que nos sustenta. Ele traz do deserto a comida, Ele traz na seca a chuva, Ele traz o pão na hora certa. A questão é o quanto nós estamos confiando em Deus e o quanto nós estamos tomando decisões próprias, por nós mesmos. Então nós temos que saber que nem sempre peregrinar em outro lugar é alternativa. Amém? Amém. Nem sempre. A gente sempre tem que estar antenados, conectados com o céu. O quanto nós estamos conectados hoje com a internet. Mas antes de tudo, de decisões, nós precisamos orar, conectar com o céu. Eu lembro o ano passado, eu e Zé Luiz tínhamos que tomar uma decisão muito séria. E nós oramos juntos, ali naquela sala, todos os dias, tomando decisão se era para fazer exatamente como estava no nosso coração e Deus teria que confirmar ou não. Se nós não tivéssemos gasto um ano orando, com certeza nós teríamos tomado decisões precipitadas e estaríamos fora do centro da vontade de Deus. Porque às vezes o centro da vontade de Deus é a fome. O centro da vontade de Deus às vezes é a necessidade. O centro da vontade de Deus às vezes é a tribulação. Por que Jesus fala assim, no mundo tereis aflições? Porque com todas essas situações nós vamos aprender alguma coisa. Se nós estivermos atentos. Se nós não reclamarmos, não murmurarmos e não acharmos que estamos sozinhos, que Ele é conosco. Ele é um Deus fiel. Nós que somos precipitados, nós que somos como criança, que se o pai não dá aquilo que ele quer naquele momento, ele esperneia, chora e se o pai vai ali trabalhar, ou a mãe, né, ele acha que não volta mais. Então, muitas vezes nós tomamos essa atitude com Deus, mas Ele é fiel. E às vezes, o ruim para nós se torna o melhor. O ruim nesse momento pode ser o melhor para a sua vida amanhã. Amém? Amém. Glória a Deus. Alguém aqui, né? Então, hoje, muita gente vai para Moab, toma decisões precipitadas, não consulta a Deus, toma atalhos. E atalhos, muitas vezes, você vai numa estrada certinha, ela está num asfalto perfeito, ela está boa de trafegar, mas aí você resolve cortar para chegar mais rápido, vai por um atalho, né, Zé Luiz? Aí o GPS te leva para um buraco. Como aconteceu o ano passado, quando nós fomos viajar, o Zé Luiz ali, olhando no GPS com um amigo, e nós fomos por um atalho, irmãos, que sofrimento, era só buraco. Então, às vezes, esses atalhos, com sair da posição que Deus nos colocou e ir para outros lugares que Deus não nos mandou, quer seja no trabalho, quer seja em casamento, quer seja em viagem, quer seja em mudança, em qualquer situação, nós precisamos consultar a Deus. Nós precisamos consultar a Deus e aprender a disciplinar isso dia após dia.
isso ninguém nos ensina, nós tomamos a decisão. Você toma a decisão, vou até dar um exemplo bem simplesinho, mas você toma a decisão quantas vezes você escova o dente durante o dia, porque você já é crescidinho. E você sabe que você tem que estar bem, escovando bem o dente, vigiando, porque pode ter estragos. E assim você toma a decisão de disciplinar outras áreas da sua vida, inclusive espiritual. Amém? Amém. E não cuidado com os atalhos. Ah, é mais fácil. Ah, é mais barato. Cuidado. Às vezes o mais barato se torna mais caro. E naquela época havia fome sobre a terra de Belém. Porque lá em Moabe tinha fartura. E é como hoje. Eu percebo uma fome espiritual no nosso meio como igreja. Não só no ministério, mas no geral. Fome de ouvir de Deus. As pessoas estão superlotando igrejas. Principalmente quando tem show. O show fica lotados. Mas a equipe de intercessão é minguada. Aquela pouquinho de gente ali pagando um alto preço por uma multidão que vem pedir socorro. Então, as pessoas estão indo para os shows, as pessoas estão indo para as conferências, mas elas estão se tornando cada dia mais vazia aqui no espírito, porque elas têm fome e não sabem que está com fome. E elas estão fracas e dependentes, porque elas não buscam alimentação conveniente para a vida delas. E nós precisamos aprender que na casa de Deus, é casa de fome. A Bíblia fala lá em Amós 8:11, eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. A terra é a igreja. Tudo que Deus fala é a respeito do povo. Deus trata com o povo de uma forma muito maior do que trata com a multidão. Com o corpo. Lembra que eu falei que somos corpo? Com o corpo, nós somos bem disciplinados por Deus. E aí ele fala que haverá fome. Não de pão, como houve na família de Elimeleque, mas de ouvir e sede. De ouvir a palavra do Senhor. Você sabe o que acontece? Há uma facilidade imensa das escrituras hoje. Só que a letra mata. E o espírito é que vivifica. E se nós não formos corretamente posicionados para a letra, para que ela seja transformada em rema, em revelação e alimento para nós, nós vamos ficando fracos. Não precisa mais de Bíblia, tem na internet, tem no celular. Eu clico aqui, só que ler como eu deveria, alimentar como eu deveria. Será que eu estou? Então, nós estamos hoje sedentos de pão. E precisamos nos alimentar do pão espiritual que nos fortalece a passar por essas tribulações, por essas turbulências. Amém, irmãos? Amém. A palavra é tudo na nossa vida. Mas, voltando ali para Elimeleque. Quem era ele? Quem era Elimeleque? Ele sai do país dele. Ele sai de uma posição que Deus havia colocado a família dele, em Belém. E vai para um país sem direção de Deus. Porque ele queria se tornar alguém que melhorasse de vida, um empresário ou um garimpeiro que estivesse atrás de, não, eu vou ali facilitar meu ganha-pão, vou facilitar a minha vida, eu vou ganhar algo ali numa mina, só que a mina dele não tinha nada, foi só trabalho e perca de vida. E nós temos que ter cuidado, o que nós estamos tentando garimpar na nossa vida e que tem nos afastado do Senhor. O que você, com a idade que você já está, já garimpou, que você pode dizer assim, isso aqui é um diamante, isso aqui valeu a pena. Agora, se você vai garimpar no lugar certo de Deus, você só acha diamante. É alegria, é paz, é salvação,
É choro, mas é o alívio de Deus, é o Espírito Santo que está com você, é Deus que te ouve e fala com você. Então é só tesouro. Agora, se você está fora dos planos e propósitos, você está garimpando, cansando, se desgastando e só tem na mão que cascalho. Então você tem que ter muito cuidado. Onde que eu estou tentando garimpar que está errado? Por que eu não estou buscando o ouro? Agora é mania, né, de falar, ó, isso aqui é o ouro. Às vezes eu brinco com o Zé Luiz. Ele me dá uma coisa que eu gosto, né? Aí eu falo, ele me deu esse celular aqui. Achei finesse. Aí eu falei assim, isso aqui é o ouro. Entendeu? Mas o ouro mesmo é aquilo que está aqui, ó. No coração. Aquilo que está aqui, ó. Paga o preço no joelho. São as almas, são as atitudes, a personalidade, o caráter que Deus vai moldando, que o próprio Deus vai moldando. Porque a Bíblia fala que o nosso coração, ele é corrupto. O nosso coração é algo mais perigoso que nós já temos. Que invade e quer agir na vontade dele. Todos os dias nosso coração tem uma vontade. Que não é a perfeita vontade de Deus. E se nós alimentarmos só o nosso coração, ele cada dia mais vai ficando mais corrupto. Bate aqui no seu coração e fala assim, corrupto. Ele tem que estar alinhado. Emineleque, ele passou um período lá na cidade de Belém, ele estava alinhado. Ele estava ali, corpo, alma, espírito no lugar. Quando ele sai para Moabe sem uma direção de Deus, ele descodifica. Lembra de eu falar do DNA, dos códigos genéticos? Então, o código dele ficou descodificado, torceu. Quando a gente dá aquelas crises de loucura, de ficar bravo, de estourar, de querer resolver as coisas na força do braço, como um monstro, como um doido, como surtar, né? Surtar significa que os nossos códigos genéticos já estão torcidos, precisam ser alinhados, e só o Espírito Santo para nos alinhar novamente. Então nós precisamos ter cuidado. E Emineleque colocou toda a família em risco. E nós temos que ter cuidado para não colocar a nossa família em risco, amém? Bom, lá em Judá havia uma situação em que não era permitido que as tribos fizessem o que quisessem. Mas como estava na época dos juízes, lembra que eu li no início, na época dos juízes? Cada um agia do jeito que queria. Hoje você acha que é diferente? Não, cada família quer agir do jeito que quer, que ela acha que está certo. Mas se cada família posicionasse na palavra, nós teríamos menos violência, nós teríamos menos dor, nós teríamos menos filhos abandonados. E iam menos e menos situações. Mas o desespero e o coração corrupto vai fazendo um homem agir do jeito que ele quer. E o que acontece lá em Moabe? Emineleque morre, os filhos dele casam com a Moabita, se contaminam, começam a andar na cultura deles, acha que é normal. Sabe essas pessoas que, nossa, que normal, usar um vestidinho aqui, normal demais, dançar, ir pra balada, dançar do jeito que quiser, beijar muito, isso é normal. Olha, nós viajamos com um casal daqui da célula, não viajamos com eles, mas por coincidência, encontramos no aeroporto e a gente trocou um dia lá de conversa e tal. E é a Maiara e o Eduardo. Quando eu vi a Maiara na quarta-feira, ela já estava com a cultura do pessoal de Alagoas.
Oxente, vice. E é. Como que é outro? E é. E é. Não se aperrei, oxente. Você está entendendo a facilidade que nós temos de puxar a cultura? É tremenda. De repente, se ela ficasse lá mais um mês, tá fantástico. Assim como ela ficou lá nos Estados Unidos 4 anos, ela veio para cá que ela ficou horrorizada com o Brasil. Até adaptar e alinhar e saber, não, eu fui lá, a cultura é essa, mas eu sou brasileira. Amém? E além de ser brasileira, eu sirvo um Deus e conheço os princípios da palavra, eu tenho que me alinhar novamente. Não foi fácil. Então lá em Moabe, quando as filhas de Noemi e Elimeleque se casam, quando os filhos, aliás, com Orfa e Ruth, eles já estavam com toda a cultura. Cultura de quê? De prostituição, de achar normal que Moloque é um deus de barro que eles faziam, né? Um local lá onde punha fogo, fornalha, e aí eles pegavam os bebezinhos e jogavam lá porque achavam normal sacrificar. E vai achar normal, daqui uns dias nós vamos achar normal a lei do aborto, vamos achar normal a lei da palmada, vamos achar tudo normal. Não, corrupção no Brasil já é normal, beijar na boca um homem com outro, normal. E aí a gente vai convivendo com a monstruosidade, achando tudo normal, porque nós estamos inseridos no meio da cultura. Ninguém fala muito. Normal. Mas para Deus não. Porque Deus vai requerer de cada um a atitude que você tomar. O seu posicionamento. Amém? Então a questão da linguagem é muito forte. Lembra de Pedro? Pedro, ele foi denunciado. A moça que viu ele falou assim, ó, você é um deles. Você se parece com ele. Fala igualzinho. Sim ou não? Sim. Alguém disse para ele, a sua linguagem é idêntica com a deles, com os apóstolos. Você acha que você é diferente da linguagem da igreja? Do povo da igreja? Não, você já está pegando a cultura. Teve uma época que eu fui lá na igreja, eu estava com 15 discípulos. Na época, lembra? Eu tinha 15 células, muita gente. E aí eu cheguei lá na SEAP e alguém falou assim para mim, ó, chegou 2 discípulas suas aqui, mas é a mesma coisa de você chegar. Falei, então tá bom, glória e vitória. Né? Você vai pegando o estilo, de educar os filhos igual com quem você convive. Então você tem que ter cuidado com quem que você está andando. Quem que é o seu referencial? Para os seus filhos, para a sua vida. Amém? Amém? E a gente pega muito sem querer. Agora, falei um pouquinho de Elimeleque, falei dos códigos que foram torcidos, da desobediência dele, do fracasso, né? Ele fracassando, ele levou a família a fracasso. Ele perdeu os filhos. A mulher dele ficou sozinha, ficou desamparada. A mulher dele, o significado do nome dela, qual que é? Agradável. Noemi. Agradável. A gente tem que saber o significado do nome dos nossos filhos. Por quê? Porque quando você fala o nome do seu filho, você está repetindo aquele nome. Várias e várias e várias vezes. Então você tem que saber. E todos os nomes da Bíblia têm um significado. E é muito importante isso. Então, Noemi, ela saiu de Belém conhecida como uma mulher agradável. Né? E muitas pessoas saem, às vezes, do nosso meio como pessoas agradáveis. Vão para o mundo, se perdem e se tornam umas pessoas amarguradas de espírito, como ela voltou. Ela voltou amargurada, ela voltou uma pessoa
triste, chateada da vida, aborrecida, tinha perdido 2 filhos, tinha perdido o marido, estava sem esperança, sem ilusão. E é estranho porque lá no capítulo 1, no versículo 13, ela está totalmente revoltada contra Deus. Leia para mim, por favor, Ednei. Eles estão aqui, estão no silêncio. Vocês iriam esperar até que eles crescessem? Não, é claro que não, minhas filhas. É mais amargo para mim do que para vocês, porque o Senhor voltou-se contra mim. O que ela disse? Deus voltou-se O contra Senhor voltou-se contra mim. Foi Deus que mandou ela ir lá para Moab? Porque fala, descarregou contra mim. Exatamente. Foi Deus que mandou ela ir lá para Moab? Foi uma decisão do esposo dela. Que pode ter a opinião dela, sim ou não? Que ela pode ter palpitado ali. Ela poderia ter orado e não ter deixado ele tomar essa decisão. Não. Ele está com os códigos torcidos, mas eu não estou não. Eu estou de joelho e boca no pó e vou orar. Amém? Noemi não, ela achou, depois de tudo que aconteceu, que Deus é que descarregou o mal contra a vida dela. Quantas vezes vem uma situação de amargura, de tristeza? Não vou orar mais não. Olha o que está acontecendo na minha vida. Deus está de mal comigo. O que eu fiz, meu Deus? Irmãos, não fala que nunca fez isso, não. Porque todo mundo faz isso. Todos, dependendo da situação, desespera. E lá no versículo 20, lê para mim. Fala que grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Pode ler? Pode ler. Noemi, porém, lhes dizia: não me chame Noemi, chame-me Mara, porque o Deus Todo-Poderoso tornou a minha vida amarga. Pensa bem. O marido dela tomou uma decisão de sair da posição que Deus tinha feito eles nascer, um país que era de Deus, a menina dos olhos de Deus, que há fartura, um país que manda leite e mel, mas que passando por situações difíceis, e aí ele toma a decisão de sair, acontece todas essas situações na vida dele, e aí Deus que é culpado. Deus que é culpado. Grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Sabe, nós temos que fazer uma reflexão na nossa vida, de decisões que nós mesmos tomamos, que causa dano, não só na nossa vida, como na vida dos nossos filhos e em toda a parentela. E depois nós vivemos uma amargura e aí nós colocamos a culpa em Deus. Se você andar nos princípios de Deus, andar corretamente nos caminhos de Deus, se você não for procurar atalhos, eu tenho convicção que pode até acontecer tribulações em sua vida, porque a Bíblia diz, no mundo tereis aflições. Isaías tinha tanta aflição que ele escondia na caverna. Mas Deus foi com Isaías o tempo todo. E era um grande teste de Deus para a vida dele. E às vezes as aflições são um teste para nós mudarmos esse coração corrupto, esse coração duro, esse coração que só pensa mal, que só pensa na maldade, que deseja só as coisas que Deus não deseja. Amém? Amém. E aí, lá no versículo 20, Noemi diz assim, grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. E no 21 ela continua reclamando, murmurando. Cheia, parti. Não fala assim? Porém, vazio o Senhor me fez Retornar. Ela sabia que ela estava cheia lá na cidade, no país dela. Por mais que a fome existisse, ela tinha os benefícios. E ela estava cheia, ela mesma se diz cheia. E vazia, ela volta. Ela volta vazia porque aquele vazio da alma, que não compensa nenhum ganho lá em Moab. O vazio de perder o marido, o vazio de perder 2 filhos.
de estar sozinha, se sentindo só, se sentindo abandonada, se sentindo rejeitada, amargurada. Era uma dor só. Noemi era uma dor só. Ela passou o período do fracasso na vida dela. Esse período que, por causa de uma decisão, toda a família sofreu dano. E aí, quantas vezes nós mesmos tomamos as decisões de ir para Moab? Colocamos toda a culpa do que acontece em Deus ali. Quantas pessoas fracassam quando tomam decisões erradas? Então nós precisamos tomar decisões sim. Porque todo dia é um novo dia. Todo dia vem novidade de vida. Nós precisamos tomar decisão se vamos viajar, se vamos casar os filhos, se vamos estudar, se vamos mudar de trabalho, mas dependendo do Espírito Santo, dependendo do Senhor Jesus. Amém? Amém. Para Noemi, a alma dela, que era a alegria, a paz que ela sentia, se perdeu. E Deus a visita. Ela volta para a origem dela. E ela volta porque ela ficou sabendo que Deus estava derramando bênçãos, que a situação difícil do local já tinha passado. Melhor. Estava todo mundo, o parente dela lá, Boaz, era rico, estava bem, as pessoas estavam bem. E aí ela resolve vir e ela despede as noras dela. E Ruth fala assim: onde tu fores, irei eu. E onde tu pousares, ali pousarei. O teu Deus é o meu Deus. Isso aqui é tremendo. Porque Ruth, ela abandona os deuses de Moab, que ela sabia que não são deuses, tudo bem? Abandona ali naquela hora e olha para a vida de Noemi, o exemplo de Noemi, e fala: aonde tu fores, irei eu, e onde tu pousares, pousarei. Amém? Amém? E aí ela quer que, o que ela quer? Ela não quer exatamente só Noemi. Ruth estava atrás daquela cheiro de perfume que era a vida de Noemi, mesmo em meio às dores, que era Deus Todo-Poderoso de Israel, Deus de Israel. E aí ela vai com Noemi. E ali, onde Noemi era uma fracassada, abandonada, rejeitada, perdeu os filhos, volta a esperança. Ela recebe a restituição, porque Ruth se casa com Boaz, elas ficam bem de situação, se alimentam muito bem. Nasce quem? Jessé, que é da geração onde vem o Senhor Jesus. E ela era quem? Uma moabita. Então, Deus é um Deus tão tremendo, Deus de tantas oportunidades, que nós não precisamos ser muita coisa. Nós precisamos ter um coração correto. E Ele agir poderosamente em nossas vidas. Amém? Amém? Essa é a oportunidade para nós fazermos uma reflexão nas nossas vidas. Que decisão que nós estamos tomando sem o Espírito Santo? Quais são as situações que nós enfrentamos sozinhas? Nós estamos na solidão? Hoje é o fim. É o fim, porque Deus pode restituir. Eu vou tomar um posicionamento de não ficar em Moab, de não ficar só no natural, de não ficar só nas coisas naturais, só nos livros naturais, só nas conversas de rodinha, de coisas naturais. Mas a partir de agora, eu me posiciono para entrar em Belém, para entrar na casa do pão, para me alimentar espiritualmente, para ter um caminho correto diante de Deus, onde eu sei que quem vai ser beneficiado não sou só eu, são os meus filhos, que são o ouro. Seus filhos é o ouro? Por eles você fazia tudo? Sim ou não? Sim. Tudo que tiver de acordo com a palavra. Dos meus filhos, eu faço tudo que tiver de acordo com a palavra. Amém? Amém.
Então, nós precisamos pensar sobre isso. Quando eu me converti, minha mãe foi primeiro, e minha mãe estava transformada, e eu vi assim, meu Deus, que mudança, o que está acontecendo? Não, estou frequentando tal e tal igreja. E aí, aquilo ali trouxe uma esperança tão grande. Eu tinha a Michele pequenininha, o Danilo, e eu comecei a ler a Bíblia sozinha em casa, lendo, lia para ela. Ela tinha só 2 meses, eu já começava a ler e apaixonei pela palavra também. E eu falei assim, eu preciso aprender isso tudo. Eu sei que eu tenho inteligência, eu sei que eu vou aprender, não por causa de mim, mas porque agora eu sou mãe, agora eu tenho responsabilidades. Agora eu tenho que direcionar os caminhos dos meus filhos. Amém? E foi graças ao amor dos meus filhos que me fortaleci na palavra para ensinar um pouquinho para eles. Então, pense nos seus filhos, pense neles e fala assim, eu vou aprender e vou me esforçar, porque eu não quero que eles tomem o caminho de Moabe. Eu quero que eles cresçam, eu quero ter família. Eu sei que tem pessoas aqui que ainda não têm família, que vão ter filhos. Então vocês precisam se preparar, não só por causa de vocês, mas por causa daquilo que vocês terão, seus filhos, para frente. Amém? Valeu a pena, né, Ana? Servir o Senhor e ver sua filha crescer nos caminhos do Senhor. Vale a pena, ainda que eles estão fora, sabe? Eles têm a palavra plantada. E eles sabem que existe um socorro, que existe um caminho, que é na palavra. Amém? Amém. E essa palavra ela precisa ser revelada. Lá na Bíblia fala que nos dias de Abraão e Isaac também houve fome na terra. E o Senhor fez prosperar Abraão e Isaac em meio a situações, em meio à fome. E eles obedeceram, ficaram na terra e ficaram ricos. Ricos espiritualmente e ricos financeiramente. Eles ficaram muito bem, mas eles ouviram. As tribulações vêm, as guerras vêm, o inimigo vai te impedir de estar nas reuniões, o inimigo vai te impedir de ler a Bíblia, ele vai tentar te impedir de ter esse contato, de ter algum conhecimento da palavra, mas você vai contra ele, em nome de Jesus. E é em nome de Jesus que nós vencemos os nossos inimigos, entramos na casa do pão e nos alimentamos. E o pão é Jesus. Lembra quando fala que Jesus é o pão que desceu do céu? Ele é o pão que você precisa todos os dias. E se você dobrar seu joelho e clamar por ele, ele vem e te socorre. Um dia eu estava tão aflita, tão angustiada, eu tinha uma situação tão difícil para resolver. Eu ajoelhei perto do sofá, o vitrô estava aberto. Eu lembro que eu peguei minha Bíblia, eu não tinha mais palavra, eu não sabia mais o que eu falava. Eu de joelho levantei a Bíblia e falei, o Senhor é o Deus da palavra viva. E o Senhor sabe como o meu coração está. E eu não tenho mais palavra e não sei como resolver essa amargura do meu coração. Só o Senhor. Só o Senhor, porque o Senhor é a verdade, o caminho e a vida. E aí, depois que eu fiz essa oração simples de choro, de clamor, as coisas foram, os dias foram passando e a situação foi se resolvendo. E quando eu dei por mim, eu já não estava amargurada, angustiada, mas eu estava alegre. E Deus já tinha decidido. E como foi comigo? Assim é todos os dias. Tem dia que eu oro, choro, não só aquele chorinho, mas com a cara aqui na palavra, que eu não desgrudo dela durante 20, 30, 40 minutos. Porque eu sei que eu estou muito angustiada e eu preciso que Deus venha. Depois que eu saio daquela solução, daquela situação de choro, pode ser de um ente que está enfermo, de situações do meu irmão que vivia, né, drogas, chateações, filho doente, meu filho já foi desenganado. Então, assim, houve várias e várias situações. E várias Deus tem me livrado. Amém? A Ele a honra e a glória. Vamos ficar em pé. Vamos orar. Vamos pedir o Espírito Santo para não nos deixar enrolar. Não nos deixar enganar. Eu quero que você mesmo faça a sua oração. Eu vou fazer a minha.
Amém? Deus, em nome de Jesus Cristo, nós ouvimos a Tua palavra. A Tua palavra hoje nos ensinou de uma família que precipitadamente tomaram decisões. Ó Deus, e houve danos, houve perdas, houve fracassos da família, perda de marido, perda de filhos. E nós estamos aqui na Tua presença, Senhor. E muitas vezes no nosso meio, no nosso dia a dia, falta, Senhor, o pão de ouvir o Senhor, o pão, Senhor, que nos fortalece, que nos alimenta. Às vezes há tribulação demais, violência demais, e nós ficamos desesperados, queremos agir por conta própria, tomar decisões. Pai, mas não nos deixa tomar decisões que não venham do Senhor. Deus, governa a nossa vida em todas as áreas, governa a vida dos nossos filhos, dos nossos netos, governa o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, e nos alinha, Senhor, e nos ensina a tomar decisões vindas do Senhor, porque sabemos que o Senhor traz a provisão na hora certa, e sabemos que se nós ficarmos onde o Senhor quer que nós fiquemos, ali, Senhor, nós seremos prósperos financeiramente, ó Deus, na saúde, e haverá paz na nossa família, ó Deus, e haverá a presença do Espírito Santo. Nós precisamos, Senhor, saber onde estamos e onde devemos ficar, porque, Senhor, sabemos que se nós vacilarmos e errarmos, meu Deus, nós vamos ter só perda. Por isso nós pedimos que o Senhor venha, fale com cada família, com cada representante das famílias aqui neste lugar, Pai. Ó Deus, e direciona a vida deles em toda tomada de decisões, para a glória do Teu nome. Assim oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém.